Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana nos meus endereços telemáticos, como forma de seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça, para salvar almas. É a nossa tarefa como cristão. Pessoas que não conhecem Jesus Cristo, ou às vezes pensam que Jesus Cristo é apenas um homem, um ser humano. Não, Jesus Cristo é Deus. Não é apenas um ser humano, não, é Deus. Vamos então tentar salvar essas pessoas que ainda não se converteram, não passaram a acreditar em Jesus como Deus. E eu colaboro também, eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações, porque eu pesquiso em sites fidedignos. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel, você entra no meu Facebook, YouTube, blog e Instagram. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos. Se você quiser ir direto ao Instagram, é @PauloRobertoMaciel 6 /. Liturgia referente ao dia 5 de novembro de 2024, terça-feira, 31ª semana do Tempo Comum, no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical, e a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito temos a missa escolha. Eu quero dizer que eu sou leitor, animador e tercista da Igreja Católica no município de Colatina. Vamos então às leituras deste dia 5. Primeira leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 21 na Bíblia Vulgata. A Vulgata é uma Bíblia traduzida por São Jerônimo da Septuaginta. Septuaginta é uma Bíblia que foi escrita em Alexandria por 70 sábios. Eles traduziram do hebraico para o grego e São Jerônimo traduziu do grego para o latim a Bíblia Vulgata. Então 21 é a Vulgata, 22 a Bíblia de Jerusalém. É o número do Salmo. Os versículos são 26b ao 27, 28 ao 30a, 31 a 32, refrão 26a. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Repitamos. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a ele adorarão os poderosos. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia.
toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Repitamos: ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São Lucas, capítulo 14, versículos do 15 ao 24. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. O pão no reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: o homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então, o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais dos especialistas, que são os padres, sobre esse texto de Lucas 14, versículos do 15 ao 24. O livro Dia a Dia com o Evangelho diz o seguinte: o banquete é o reino. O convite ao banquete é o convite à prática da justiça. Justiça na Bíblia é santidade. Os convidados são os fariseus e, junto com eles, todos os apegados aos bens materiais. Arrumam desculpas ou buscam outros interesses e desconsideram a mensagem e as obras de Jesus. O dono se decepciona, mas não cancela o banquete. Convida então 2 categorias de marginalizados. Antes de tudo, os que moram na cidade. Pobres, aleijados, cegos, coxos, desempregados, enfim, todos os que estão excluídos da vida em sociedade. A estes a instituição rejeita como indignos. Depois, visto que ainda há lugar, convida os que estão fora da cidade, isto é, todos os estrangeiros em todos os tempos e lugares do mundo. Deus oferece os seus dons a todos. É o ser humano quem recusa aceitar. Isto porque nós temos a liberdade, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Jesus não nos obrigará a aceitar o reino. Nós é que temos que decidir pela nossa vontade. Quem quer ficar na farra, na indecência, na imoralidade, que fique.
Ninguém pode obrigá-los a sair desse mundo, mas nós temos que procurar alertar, esclarecer, iluminar, ser luz no mundo, ser sal na terra. Aqui no livro Palavra e Vida, eis a mensagem. Jesus está participando de um banquete e narra a história de um homem que dava uma grande festa, uma grande ceia. Dá de comer à multidão e celebra a última ceia com seus discípulos. Participa das bodas de Caná e deixa que o publicano o convide para comer com os pecadores. Temos pensado nesta relação de Jesus com o alimento? Talvez o comer, tão necessário para a vida, seja uma imagem, realidade da mensagem de salvação que Jesus nos oferece. Deus se torna alimento para a nossa vida e desse modo nos salva. Por isso dirige-se com preferência aos que não têm nada para comer. A primeira reflexão mais interessante nos mostra então esse convite que Deus faz a todos nós, né? Deus diz ao seu empregado: chame os convidados. Todos nós somos convidados, mas muitos de nós arrumam desculpas para não participar do reino. Isso é a vontade de cada um, a liberdade que nós temos, esse bem tão precioso que Deus nos deu. Ele não quer nos obrigar a amá-lo. Nós é que temos que tomar a decisão, cada um. Por isso cada um é responsável pela sua própria salvação. Agora, todos os fiéis podem rezar para que os que não se converteram se convertam, os que não mudaram de vida mudem, os que ainda estão no vício que conquistem a sobriedade, aqueles que estão na indecência que cheguem à decência, aqueles que estão na imoralidade que pensem bem, reflitam e passem a praticar a ética, a moral. É uma reflexão. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos praticaram a decência. Os santos são exemplos para nós. Santos do dia 5 de outubro. São Teótimo, São Filoteu e São Timóteo, mártires, do ano 307. Então este não é o Timóteo que foi discípulo de São Paulo apóstolo, é outro Timóteo, Timóteo mártir. Foram jovens sírios que, por serem cristãos, foram entregues às feras nos jogos circenses, nos jogos dos circos, em Cesareia, na Terra Santa. Santo do dia 5 de novembro, São Donino, mártir, do ano 307, foi um jovem médico condenado na perseguição de Diocleciano a trabalhar para nas minas de Mismia, na Cesareia, na Terra Santa, e depois foi queimado vivo por permanecer cristão. Santa do dia 5 de novembro, Santa Bertila, a abadesa, que faleceu em 705, foi a primeira superiora do mosteiro de Chelles, na França, fundado pela rainha Santa Batilde. De acordo com o site Sagrada Missão, era o século VII. Na França, a pequena Bertila, nascida em 630 de pais nobres e piedosos, não sentia satisfação com a vida fútil, só de folguedos e festas. Com o passar dos anos, aumentou essa insatisfação e a certeza de que não encontraria a felicidade nos prazeres que o mundo oferecia nas aldeias e palácios. Dizia sempre que sua vida estava destinada à caridade e à humildade a serviço de Deus. E assim aconteceu. No início da adolescência, a seu pedido e com a aprovação dos pais, ingressou no mosteiro beneditino de Jouarre, próximo de Paris, na França. A superiora era a própria Santa Theodekildes, que logo percebeu a extrema vocação de Bertila. De fato, mesmo com pouca idade, ela assumiu com dedicação vários cargos de responsabilidade. Acabou sendo indicada para dirigir o novo mosteiro de Chelles.
fundado pela rainha Batildes, esposa do rei Clovis II, e construído também nos arredores de Paris. Bertilha foi para lá no ano 659 como abadesa. O fervor que transmitia na piedade e caridade contagiou as religiosas. A fama de celeiro de santidades do mosteiro ganhou as cortes de toda a Europa, e os pedidos para ingressar no mosteiro de Chelles começaram a chegar de todos os lugares. Eram dezenas e mais dezenas de mulheres que queriam seguir o exemplo de humildade da abadesa Bertila, abandonando a nobreza para dedicar-se à vida de penitência, oração e caridade. Olha como o exemplo é importante na nossa vida, e os santos são exemplos para nós. Por isso eu sempre procuro, aqui nos meus endereços telemáticos, falar sobre os santos. Então, muitos abandonaram a nobreza, a riqueza, a corte, para dedicar-se à vida de penitência. Vejam só, isso não é fácil. Uma vida de riqueza, de prosperidade, de luxo, não é fácil abdicar disso. Assim, o mosteiro de Chelles recebeu várias princesas e rainhas, até mesmo a sua fundadora, a rainha Batildes, que, influenciada pela jovem abadesa, trocou a coroa pelo hábito beneditino. A incansável Santa Bertila, como era chamada por todos ainda em vida, dirigiu a instituição por 46 anos, até morrer em 5 de novembro de 705. O seu corpo foi sepultado no cemitério do mosteiro local, que logo se tornou rota de peregrinação dos fiéis, desejosos de agradecer a intercessão da querida santa. Mais tarde, o culto foi confirmado pela igreja e também a festa de Santa Bertila, que ocorre no dia de sua morte. As suas relíquias, hoje, estão guardadas na bela Catedral de Chelles. A pronúncia eu não sei se é Chelles mesmo ou Chelles. Se for um nome italiano, Chelles. Se for um nome italiano, é Chelles. Mas eu estou falando Chelles porque eu achei mais apropriado. Não estou vendo aqui Itália. Santo do dia 5 de novembro, São Geraldo Bispo, faleceu em 1123. Foi um homem de admirável simplicidade. Brilhou por sua profunda humildade como cônego regular de Santo Agostinho e mais ainda como bispo de Béziers, na França. Santo do dia 5 de novembro, São Geraldo Bispo. Aliás, acabei de falar sobre São Geraldo, agora é São Domingos Mal, presbítero e mártir, faleceu em 1858. Dominicano, decapitado por ordem do imperador Tuduk, no Vietnã, sob a acusação de portar em público o rosário e exortar os cristãos a dar testemunho de fé. Essa foi a fase final de São Domingos Mal. Santo do dia 5 de novembro, São Guido Maria Conforte Bispo, faleceu em 1931, foi arcebispo de Ravenna, na Itália, e fundador da Pia Sociedade de São Francisco Xavier, missionários xaverianos. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Guido Maria Conforte nasceu em Ravadès, em Parma, na Itália, no dia 30 de março de 1865. No mesmo dia foi batizado. Aos 11 anos entrou no seminário. Uma doença com manifestações de tipo epilético atrasou a ordenação sacerdotal. Entretanto, ele foi nomeado vice-reitor do seminário, demonstrando notáveis dons de educador, mas, sobretudo, orientando os jovens para a santidade, com o testemunho de uma vida vivida à luz da fé. Ele recuperou-se do problema de saúde e em 1888 foi ordenado então sacerdote. Muito jovem, recebeu o cargo de diretor da Pia Obra de Propagação da Fé.
ainda não tinha completado 30 anos e foi chamado para mais um desafio. Olha só o que é a vida de um santo. Foi chamado, sabe para quê? Para ocupar o cargo de vigário geral, não podendo seguir por motivos de saúde a vocação missionária a que sentia chamado. Em 1985, fundou a Pia Sociedade de São Francisco Xavier. É uma organização para missões estrangeiras, missionários xaverianos, com único e exclusivo fim da evangelização dos não cristãos. É o trabalho que também nós fazemos aqui no nosso site, procurando evangelizar aqueles que ainda não são cristãos, ou que são só da boca para fora. Em 1899, ele enviou os 2 primeiros missionários à China, seguidos ao longo dos anos por muitos anos. Em 1902, aos 37 anos, foi chamado pelo Papa Leão XIII para governar a arquidiocese de Ravenna. Para se entregar total e exclusivamente a Cristo e consagrar-se sem reservas ao bem das almas, no dia da consagração episcopal, ou seja, quando tornou-se bispo, fez os votos religiosos perpétuos. Durante 2 anos, ele gastou todas as suas energias para o bem da diocese, mas sua saúde não se sustentou. Ele ainda continuou tendo problemas sanitários. Por um senso de responsabilidade para com o rebanho que lhe foi confiado, ele apresentou a renúncia. Olha a consciência dele. E o Papa, na época, Pio X, aceitou, justamente porque o bispo tinha problemas de saúde. Ele então retornou ao seu instituto, onde se dedicou à formação dos alunos missionários, tendo recuperado a saúde em 1907. O Papa pediu-lhe para governar a diocese de Parma. Há mais de 24 anos foi o seu pastor. Olha que coisa excepcional, após a recuperação da saúde. Há mais de 24 anos foi o pastor daquele rebanho. Promoveu, então, a educação religiosa a ponto de torná-la a capital do seu rebanho pastoral. Estabeleceu escolas de doutrina cristã em todas as paróquias. Preparou catequistas com cursos especiais de cultura religiosa e pedagogia do ensino. E primeiro, na Itália, celebrou uma semana catequética. Inicialmente, na Itália, celebrou uma semana catequética. Enfrentando inúmeras dificuldades e aflições, ele fez visita pastoral 4 vezes, indo até as paróquias menores. Uma 5ª visita pastoral foi interrompida pela sua morte. Então, olha só, iam ser 5 visitas. Ele celebrou, nosso santo celebrou 2 sínodos diocesanos, instituiu e promoveu associações católicas, boa imprensa, quer dizer, uma divulgação importante, sem extremismos, missões populares, congressos eucarísticos, marianos e missionários, conferências de ação católica. Não descuidando nada de seu serviço pastoral à diocese, ele ainda se esforçou ao máximo para anunciar o evangelho aos não cristãos.
tanto cuidando da família missionária que fundou e da qual é superior geral, como apoiando todas as iniciativas de animação missionária na Itália. Em 1916, o santo, ora em questão, colaborou com a fundação da União Missionária do Clero, da qual foi o primeiro presidente por 10 anos. Em 1928, ele próprio foi à China para visitar seus missionários e os cristianismos a eles confiados. Em 5 de novembro de 1931, ele adormeceu no Senhor. É um eufemismo para dizer que ele morreu, faleceu. Seu funeral viu um desfile extraordinário do povo. Que interessante, hein? Ele já era considerado santo em vida. E normalmente acontece isso quando o fiel ele exerce um papel extraordinário. Então seu funeral foi num desfile extraordinário do povo. A fama de suas virtudes, de sua santidade, estendeu-se de Parma a todos os países onde trabalhavam os xaverianos, como eram chamados. Os 2 milagres de beatificação e canonização, de fato, aconteceram em Burundi e no Brasil, respectivamente. Então, o último milagre no Brasil e o primeiro em Burundi. Foi beatificado em São Pedro pelo Papa João Paulo II em 17 de março de 1996. Sua Santidade, Bento XVI, no consistório público de 21 de fevereiro de 2011, decidiu, então, inscrevê-lo na lista dos santos. Pois é, que bonito o histórico desse santo. Então vamos mais uma vez pedir a ele a sua intercessão. Ele olhe por nós. São Guido Maria Conforte. Interceda por nós junto a Deus. Santo do dia 5 de novembro, beato Gomidas Keumurgian, Cosme de Carboniano, é outro nome pelo qual é conhecido. Foi um sacerdote e mártir, faleceu em 1707. Ordenado na igreja armênia, propagou firmemente a fé professada no sínodo da Calcedônia. Foi perseguido e decapitado enquanto rezava o credo. Olha, São Cosme de Carboniano, ou ainda não foi canonizado, é um beato, mas falta pouco para a canonização. Beato Cosme de Carboniano ou Gomidas Keumurgia, ou Keumurgia. Santo do dia 5 de novembro, beato Bernardo Lichtenberg, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1943, foi vigário capitular da Catedral de Berlim, por ter denunciado os abusos nazistas. Ele passou 2 anos encarcerado. Olha como os mártires cristãos sofreram, mas não abandonaram a fé. Ele passou 2 anos encarcerado e morreu a caminho do campo de Dachau, após muitos sofrimentos. Beato Bernardo Lichtenberg, rogai por nós. Santa do dia 5 de novembro, beato Gregório Lakota, bispo e mártir, faleceu em 1950. Foi levado para o campo de detenção de Abés, na Sibéria, Rússia. Perseguido por causa de sua fé em Cristo Jesus, suportou os mais terríveis tormentos até morrer. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde diariamente responde às nossas dúvidas.
disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 é a melhor coisa para nós, pois estamos nos dirigindo ao Deus do universo, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, transformados, glorificados, se aceitarmos Jesus como Deus, se formos batizados e se nos arrependermos de nossos pecados, e viveremos por todos os séculos dos séculos, com todos os santos, com todos os anjos de Deus, com Deus. Isso é que é muito importante. Viveremos com Deus, em comunhão com Ele, tendo a visão beatífica, e estaremos na pátria celestial. O apóstolo São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.